Oi, gente. Sejam bem-vindos, né? Ao primeiro podcast dessa edição do podcast, o quê? Podcast Expo Favela, vamos chamar assim. E, assim, muita honra, assim, receber vocês. É a primeira vez que eu estou entrevistando pessoas em podcast, então vai ser, assim, uma experiência nova para mim. E aí, acho que eu queria começar, assim, essa rodada de perguntas é, com uma pergunta meio chave, assim, para vocês. Escrever é resistir? E qual o lugar da literatura no Brasil de hoje, assim, na percepção de vocês, com base no que foi falado também na mesa? Eu acho que dá para trazer muitas trocas sobre isso. Boa tarde, gente. Acho que toda forma de arte é uma forma de resistência também, a partir do momento em que você decide compartilhar um olhar específico, subjetivo, completamente poético, estético com o mundo. Você parte de premissas assim que, dependendo do seu compromisso, de onde você está, do que você quer falar, que você vai resistir para poder criar. Só para criar você já está resistindo. E também o conteúdo, tanto a forma quanto o conteúdo, são formas de resistência quando você decide que você vai partir de chaves que não são o que a cultura hegemônica gostaria que fosse sempre compartilhado e tudo. Então eu acho que a arte é meio, parece até um clichê, mas é uma resistência no sentido de uma resistência criativa, eu acho, e poética, de se dizer o que se quer dizer a partir das palavras, a partir da música. Sim. Acho que conseguir expressar, né, isso também é resistência, porque acho que é tirado, assim, da gente, assim, como pessoas que vieram da periferia e tudo mais, essa questão de se expressar. Muitas vezes a gente só aceita e vive nesse piloto automático, e conseguir se expressar e sair desse piloto automático que a gente é obrigado a seguir todo dia, já é uma resistência. Se o MVB quiser falar mais sobre também a experiência dele. Eu acho que a Andressa falou já bastante, assim, já sintetizou muito bem essa visão. No caso da literatura, assim, mais especificamente, o livro ele é muito enriquecedor, sabe, culturalmente, para quem está lendo. Para quem escreve também é bom, mas para quem vai ler também, às vezes, abre um portal, que aquele primeiro livro pode fazer daquela pessoa uma leitora assídua, sabe? Então, um livro ele é muito importante. Porém, no nosso país, o livro ele não é acessível para todo mundo. Até para quem quer escrever, primeiro, se você não for um autor de renome, não tiver determinada relevância no cenário, ou não morar nos lugares e a cor que o sistema quer, você vai ter dificuldade para lançar seu livro. Então tem essa primeira dificuldade do autor e tem a dificuldade do leitor. O preço não é acessível. Sim. Tipo, o livro no Brasil custa muito caro. Então meu caminho de conseguir fazer independente, eu consigo ainda entregar um livro no preço mínimo. Não é quase nada na venda dos livros. É mais para poder produzir e fazer as pessoas terem acesso. Mas eu acho que o livro ainda está muito inacessível. A gente ainda tem que brigar para fazer o livro chegar. E tem muitos dos nossos, sabe? Muitas pessoas ainda da periferia que ainda não valorizam o teor do livro, ainda não enxergar a literatura como algo ainda libertador. Por isso que eu acho que é um trabalho que você começa lá no seu quartinho, escrevendo, mas ele não termina depois que você lança. Sim. Depois que você lança, é aí que o trabalho começa, de fazendo as pessoas, às vezes, a pessoa que menos vai dar atenção para a nossa cultura, para a nossa arte, para a nossa literatura, às vezes são nossos vizinhos. São as pessoas que a gente mais gostaria que lesse. Então, lança o livro, a gente vê pessoas, às vezes, que vem de áreas mais alastradas, com grana, lendo, te venerando, amando sua literatura, mas o grande desafio é fazer o nosso vizinho ler o nosso livro. Sim. Como alcançar, né, essas pessoas, as pessoas que mais, sei lá, necessitavam, de certa forma, ouvir ou se sentir representadas, não se sentem porque não chega até elas, né? Às vezes não chega e às vezes eles não querem também. Tem essa questão. Tem muita gente assim que às vezes acha o livro caro.
R$50 é caro o livro, mas pô, R$50 às vezes a pessoa gasta bebendo cerveja, gasta para entrar no ingresso numa festa, sabe, que às vezes não tem nada a ver com música periférica. Então eu acho que é muito também uma questão de escolha, sabe? Tem muitos lugares que a literatura infelizmente não chega, mas tem lugares que chega, e os nossos e as nossas infelizmente não estão interessados no conteúdo. Então é uma luta muito difícil. Tem algo para falar sobre isso, Andressa? Você estava olhando. Eu estava Ela estava lembrando, né? das pessoas que ela conhece que não leram o livro. É isso, cara. Esse mercado consumidor do livro no Brasil é realmente um desafio gigante. E é um desafio gigante também para a periferia, né? O livro ainda é muito caro. O papel no Brasil é caríssimo. Então, as pessoas, quando vão imprimir o livro, e aí você sabe, né, na publicação independente, você fica ali no limite, porque o próprio papel já encarece bastante. E quando você vê, no mínimo, o seu livro está a R$50. E que, se a gente pensa aí, às vezes, no orçamento das pessoas, não cabe. Mas eu acho que a gente tem uma democratização, até a cultura digital traz uma possibilidade de acesso a a literatura de uma maneira mais fluida também, cada vez, né? A democratização do acesso ao livro é um grande desafio no país, mas eu acho que a gente encontra caminhos de iniciativa, seja do governo ou dos estados, enfim, de você ter um acesso a esses livros de forma gratuita, a partir de aplicativos e tudo. Então, eu acho que a gente precisa, para mudar o cenário, ter cada vez mais possibilidades, assim, que as pessoas possam escolher e que encontrar o livro não seja algo excepcional, mas sim algo da cultura do brasileiro, né? Como o ministro, quando o Gilberto Gil era ministro, ele falava que a cultura é o arroz com feijão, não é o excepcional. Então, o livro também tem que ser o arroz com feijão, não o excepcional. Eu não tenho que escolher entre ir à minha festa ou comprar um livro. Simplesmente eu tenho que ter acesso a essas coisas todas, sim. E aí a minha vida cultural em toda faz sentido, porque eu consumo a arte que eu quero, do autor que eu quero, a música que eu quero. Então tudo isso, a democratização da cultura é isso, é você poder ter acesso e escolher e ter lá, não ser algo que você precisa subtrair né, para você tomar uma decisão. Sim. Eu acho que é um desafio, mas que a gente estamos nessa luta. Acho que, assim, falando só um pouquinho da minha percepção pessoal também, acho que, sei lá, eu percebo que eu mesma só tô conseguindo ter mais acesso, assim, a ler livros, a cultura, assim, no geral, agora um pouco mais velha, e eu percebo que, às vezes, também é difícil chegar, hoje em dia, justamente por causa da internet, porque o que chega pra gente já é tão mastigado, não sei qual a percepção de vocês sobre isso, nessa questão dessa era da IA, dessa era de muita informação chegando ao mesmo tempo, mas nenhuma informação parece que é bem fomentada, é sempre uma coisa já mastigado do mastigado, e às vezes pra gente ter uma informação mais profunda, tem que ler um livro, tem que fazer tudo isso, mas não sei se vocês sentem esse impacto no trabalho de vocês, dessa questão do digital, da IA, e de como isso tem interferido nessa questão da escrita. Não sei se encaixa, assim, o que vocês acham? Olha, eu não tento trabalhar minimamente com inteligência artificial. No meu último álbum, que foi lançado no final de 2024, eu até fiz uns vídeos com inteligência artificial, eu estava descobrindo, mas depois eu comecei a pensar que eu economizo no dinheiro, eu acabo minimizando um pouco a minha arte e tiro o trabalho de muitas pessoas, que quando eu faço um videoclipe de verdade, eu tenho cameraman, tenho produção, tenho roteirista, tem um monte de gente trabalhando. Uma cadeia, iluminador, a pessoa que vai me levar de carro, o Uber, sei lá, o táxi, o motorista, tem um monte de coisa, o iFood que a gente vai pedir, a gente movimenta um monte de coisa quando a gente faz o lance real, e eu tenho tentado batalhar por isso, batalhar pelo real, mesmo quando alguém me oferece uma certa facilidade, até financeiramente por conta da inteligência artificial, a minha condição artística permite que eu faça essa escolha, então eu estou preferindo fazer mais com o plano real mesmo, sabe? Tentar manter a realidade na minha arte, né? E ao mesmo tempo também tentar fazer organicamente, fazer as coisas acontecer de verdade. Tem um monte de coisa
que chega, como você falou, mastigada, já com a informação às vezes já tendenciosa, às vezes no texto já vem uma narrativa que já leva para algum lugar. Mas também tem muitos textos bons. Sim. Tem muita gente falando coisa legal. Só que pô, a própria periferia não consegue enxergar, olhar para uma menina igual a Andressa e ver uma influenciadora nela. E ver uma pessoa que deva ser seguida, que deva ser ouvida. Então a periferia está seguindo pessoas que não são o nosso reflexo. Sabe? Distantes da realidade, né? Distantes da Não é o nossa nosso realidade. reflexo. Sim. A pessoa olha assim, não tô me vendo, vou seguir. Opa, um Tarzan para minha mata, vou seguir. O tempo inteiro a gente procurando um Tarzan para nossa selva, e isso faz com que a gente busque a informação que chega. Por exemplo, a gente viu no rap norte-americano. Pô, tu pega os caras mais foda de rap, né? A Snoop Dogg, é Tupac, é Dr. Dre, não sei quem. O único branco que aparece lá é o Eminem. Que ele é foda, ele rima pra cacete mesmo. Aí chega no Brasil, qualquer MC merda, uma rima bem mediana, bem meia boca, já vira nosso rei. Já vira nosso herói. A gente tem muita dificuldade para ser guardião e guardiã da nossa arte, sabe? A gente entrega com muita facilidade o que a gente demorou para conquistar. Já as coisas dos outros, que eles consideram deles, que a gente não faz parte, quando a gente tenta entrar, a primeira coisa que a gente deve é um mata-leão de segurança. É alguma pessoa para barrar a Andressa na porta de entrada. E a gente continua deixando eles pegarem as nossas coisas e fazendo o que querem. Então, acho que tem a informação que vem deturpada, mas tem informação que não é, sabe, não tem atenção devida e merecida. E tem um monte de gente periférica fazendo um monte de coisa legal, sem atenção, sem hype, sem espaço, sem verba, sem apoio. Sem nada, literalmente. E a gente, literalmente, e a gente que pô, faz parte da periferia, a gente tem que pô, consumir isso. Eu estava vendo aqui um pedaço aqui uma entrevista do God, que é daqui de Brasília, ele falando no podcast. Ele estava falando um bagulho que eu sempre penso e sempre falo isso. Que a gente deve consumir mais as nossas próprias coisas. Assim, a gente não consome tanto as nossas coisas. Pô, tipo, eu não conhecia o trabalho da Andressa, mas eu tenho que ter o livro dela, eu tenho que ler o livro dela, tenho que conhecer mais a história dela, assim como ela conhece a minha. Sim. Eu conheço a história de um monte de outros escritores, escritoras que não são parecidos comigo. Eu preciso conhecer a história dela também. E esse meu esforço de conhecer as coisas delas, porque não vai aparecer, eu não vou abrir o Instagram vai aparecer suas coisas, eu vou ter que procurar. Esse é o trabalho que a gente não faz, de procurar, de capinar, sabe, de achar, e depois que acha, valorizar. Sim. Eu vou falar só um pouquinho, que eu acho que essa questão é uma questão também da gente viver, assim, a cultura, eu percebo. Aqui em Brasília, né, na Ceilândia, Samambaia, que é onde eu fui criada, hoje em dia eu tento muito mais fazer esse movimento que você está falando, assim, consumir muito as coisas daqui de Brasília, tá sempre conhecendo quem está fazendo o movimento. Isso está acontecendo agora. Tá acontecendo. E assim, eu percebo que na Ceilândia, a cena cultural daqui sempre foi muito forte, mas agora tá cada vez mais forte, porque o pessoal daqui da Ceilândia, da Samambaia, tá produzindo a própria cultura pela primeira vez, assim, porque é uma cidade muito nova. E aí eu acho que isso faz a gente conhecer as pessoas, isso faz a gente se fortalecer. E é isso, eu acho que a gente se fortalecendo, a gente vai ficando mais forte, vai, sei lá, a produção cultural vai aumentando. Eu não sei como é que é lá na área da Andressa, mas na minha área, na Cidade de Deus, a minha música não é ouvida. Ela não toca em lugar nenhum. Então, tipo assim, se eu fizer um show hoje na Cidade de Deus, cobrando ingresso R$10, pô, se eu conseguir colocar 20 pessoas, é muito, Andressa. Se eu tô falando da Cidade de Deus, minha área. Se eu botar de graça, talvez vá umas 50 pessoas. Eu já tive que cancelar um show na Arena Herbert Viana, que fica dentro do Complexo do Alemão, porque não tinha ninguém na festa. Assim, em volta do local, não tem como assim outras pessoas de outras áreas irem, é só quem mora lá. É bem dentro do miolo. Mas se o miolo não quiser assistir, Andressa, o que a gente vai fazer? Sim. Eu tive que cancelar o show. Aí depois já remarcaram o show num outro lugar, numa área que pessoas de área nobre conseguem chegar, pô, o show tava cheio de gente que não é de favela e todo mundo curtindo. Eu sempre fico muito feliz quando a periferia me consome meu trabalho, mas eu parei de ficar tão preocupado com isso que isso estava me deixando meio desanimado, porque eu achava que quando a periferia não prestava atenção na minha música, no meu som, pô, a minha mensagem estava sendo invalidada. Nada, cara. Você falando para qualquer tipo de gente, qualquer tipo de pessoa, lógico que a gente quer que os nossos também, mas qualquer tipo de pessoa que veja a nossa arte, que veja o que a gente está fazendo, que leia o livro da Andressa,
Pô, se a gente conseguir mudar o pensamento de alguém que poderia ser um adulto reacionário, um adulto idiota, babaca, racista, preconceituoso, a gente está fazendo uma parte. Mas o bom mesmo é a gente conseguir mudar o nosso chão, né? Mudar o nosso terreno. Nossa, demais. Fala também, Andressa. Eu acho que isso que o Bill... Eu fico falando Bill como se eu fosse íntima. Não, eu falo falar Bill mesmo, fala Bill. É porque eu sempre escuto o Quack falando Não, Bill. Bill. O MB Bill. Ali você tá A chamando influência ele, do, eu falo assim, é a influência do Quack aqui. E eu acho que a periferia ela sempre foi muito assediada. Quando eu era adolescente, que eu escutava o MV Bill, escuto ainda, mas eu escutava rap e tudo, sempre tinha a mensagem, como eu estava falando na mesa, a inteligência do rap era uma coisa muito forte, do tipo, a gente tá aqui, essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade, e a gente vai contar essa história, e as pessoas vão ouvir. E era muito a história da TV, a indústria cultural sempre ditando o que vai ser consumido na periferia, o que vale, o que não vale. Então, essa resistência da arte que a gente estava falando antes, a resistência da criação, não, é desse mundo que eu parto, é dessa subjetividade que eu construo a minha música, a minha literatura. Isso faz muito sentido para o artista, então isso que o MVB está falando, mas às vezes, como o assédio da indústria cultural é gigante, as pessoas simplesmente, aquilo não faz liga para ela, porque ela quer o que... E aí é uma coisa que não é só né, a TV não faz mais nem tanto sentido, mas a internet também conseguiu capturar essa dinâmica da indústria cultural muito forte, a partir do streaming, a partir do que é mais acessado, do que chega na sua tela, naqueles shorts, naquelas mensagens. Então, tudo isso, para você fazer uma escolha... Eu acho que uma escolha estética que faça mais sentido para você, como uma pessoa periférica, como você está dizendo que faz, você vai ter que resistir tão quanto o artista. Você vai ter que fazer uma escolha cada vez mais de falar o que eu consumo é importante para formar o meu pensamento. É uma resistência gigante. Em sala de aula eu fico pensando, meu Deus, como que é muito mais fácil você... tem até uma expressão que chama brain rot, que é o cérebro sendo quebrado dessa geração nova. Porque você fica ali o tempo inteiro sendo receptor de uma arte completamente rasa, esteticamente construída de uma maneira que não vai te fazer refletir sobre absolutamente nada, nem que não necessariamente a música, ou a arte, ou a literatura, ou a arte plástica tem que fazer isso, mas que ela te leva para um espaço do estranhamento que te leva para uma página 2, você não fica na mesma página o tempo inteiro, né? Então são composições que a gente está perdendo cada vez mais, porque isso ganhou uma dimensão assim, se antes a TV te prendia em 2 horas do dia, 3 horas do seu dia, agora a exposição a isso é 24 horas por dia com o celular. Então, eu acho que cada vez mais a pessoa com um senso crítico e a pessoa que quer ter que quer ser uma pessoa no mundo de pensamento independente, ela vai precisar abraçar essa resistência que a arte faz há muitos anos a partir da criação do artista. Porque senão ela vai, infelizmente, ficar à margem da produção de si mesma. De conteúdo, como que se diz, de sentido para si. E isso é uma prisão, né? Isso é nadar contra a corrente, né? Praticamente, assim, porque isso que você falou dessa exposição o dia inteiro a 1 milhão de informações, 1 milhão de informações rasa, porque você nunca se aprofunda sobre nada de verdade, faz com que, se você é uma pessoa que quer, de fato, consumir algo mais profundo, ou realmente, eu me identifico com isso, e aí você de fato tem que nadar contra, tem que ir, sei lá, vocês que escrevem, assim, com certeza tem que ler muito, tem que viver muito também para poder escrever rap, né, que escreve muito sobre vivência, para não cair nesse limbo, até vocês como pessoas que se comunicam através disso, assim, eu acho... Quando comecei a escrever, eu tinha parado de estudar. Você é professora, você sabe que evasão escolar no nosso país é um bagulho muito sério. Eu fui um desses que se evadiu a ficar na rua e trabalhar. Quando eu já estava trabalhando, já na rua e conhecia a música rap, eu fui fazer meus primeiros raps. Quando eu fui fazer rap, eu descobri que a música rap, por ter
muitas palavras, eu era conhecedor de poucas palavras, que eu tinha estudado pouco. Então o hip hop, a música rap, me fez eu ler. Eu li 3 livros de um jeito que eu nunca tinha lido quando eu estava estudando. Então eu li o livro do Malcolm X, li um do Darcy Ribeiro falando sobre o Zumbi dos Palmares, e li um do Abdias do Nascimento, O Negro Revoltado. Porque eram livros que eu sabia que ia me dar mais palavras para eu poder fazer meu rap. A princípio foi com esse propósito. Depois eu descobri um mundo, não só de palavras, mas também de coisas que podiam me ajudar dentro de uma regra que nunca nos favoreceu. Então, eu fui ler depois de estar fora da escola. E a primeira pessoa que viu uma rima minha, assim, e gostou, era uma professora de português, que era a professora Anaí. A gente entrava dentro de um colégio para poder ensaiar. Ela viu a gente ensaiando, perguntou o que era. Ela viu minha letra, me levou para a sala de aula, já fora da escola. Me levou para a sala de aula para falar o conteúdo da minha letra para os alunos. E aquilo ela ajudava ela a puxar determinados assuntos para discutir em sala de aula. Então, o rap me ensinou a ler, e pegando o que você falou, eu acho que quem lê mais consegue se comunicar melhor, e na hora da escrita não tem jeito, escreve muito melhor. Então a leitura é uma parada assim que eu comecei lendo livros politizados, livros que me deram mais visão política, mas depois eu comecei a me interessar por qualquer tipo de leitura. Eu comecei aqui falando dos livros de combate, né? O livro que eu estou lendo atual é um livro de relacionamento, um livro do Fabrício Carpinejar, Deixe Ir, para fim de relacionamento. De tão interessante que fica a leitura depois, quando você descobre o poder que ela tem. Mas esse livro é bom, hein? Deixe Ir. Carpinejar é ótimo. É bom pra caralho. Ai, gente. É o desapego total. Nossa, assim, é impressionante como vai quebrando, né? Assim, você vai entrando em novos mundos mesmo, assim, quebra barreiras, as barreiras de país, né? Porque você conhece outras questões que podem ser trazidas pra cá, assim, muitas coisas. Aí você ia falar. Não, só tava. Então. Gente, então eu vou estar encerrando por aqui o nosso podcast, nossa troca, que eu acho que foi muito boa. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, para finalizar, assim, foi uma honra muito grande, sei lá, poder entrevistar vocês, assim, pessoas que são muita referência, assim, para mim. E é isso, muito obrigada pela troca, gente. Eu tô adorando estar aqui com vocês, duas mulheres potentes, uma entrevistando, a outra sendo entrevistada junto comigo, a gente falando de literatura, falando de música, cultura periférica. Então, muito feliz, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Obrigada, adorei trocar ideia com vocês. Suas perguntas instigaram a gente a ter uma troca aqui felizaça. Vou falar, gente, troquei ideia com o MV Bill, pô. Obrigada. Gente, muito obrigada. É isso. Tchau, tchau. Eu queria tirar uma fotinha.